E eu não vou fazer muita hora não, porque é um assunto que eu tenho debulhado, que eu tenho estudado, que eu tenho e como eu te falei outro dia, ultimamente é bem algo que Deus tem colocado no meu coração. E desde que eu comecei a pregar, talvez um pouco depois, eu sempre, de uma maneira ou de outra, talvez não explícita, mas eu sempre tentava combater essa coisa de teologia da prosperidade, ou teologia da palavra da fé e coisas assim que eu não conseguia conciliar com a Bíblia. Mas nesses últimos dias Deus tem me ensinado totalmente uma outra área sobre o Evangelho, e uma coisa que eu nunca tinha visto antes, para falar a verdade. Talvez eu até tinha visto antes, mas não na profundidade, não na intensidade que Deus tem me ensinado. E quando eu fui colocar essa mensagem que eu vou falar hoje no papel, e com tanta informação que eu adquiri, com tanta informação, com tanta coisa que Deus me ensinou, quando eu sentei para colocar no papel, eu não sabia como colocar no papel. De repente apareceu coisa demais, eu não sabia aonde ir, porque na verdade o Evangelho está espalhado por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu não sabia, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Alguma coisa eu tenho que falar. E depois de algumas horas de sentar e ler e tentar colocar alguma coisa no lugar e nada dá certo, eu lembrei que a gente deve orar antes, né? De fazer uma mensagem, e falei, Deus, o que o Senhor quer que eu coloco nessa primeira mensagem? E comecei a escrever. Isso aí é uma coisa que eu não estava, pessoalmente, não é o caminho pelo qual eu começaria a minha mensagem, mas a mensagem é de Deus, o Evangelho é de Deus. Então vamos lá. O que é o Evangelho? Eu dou graças a Deus por essa série. E graças a Deus também que eu vou ter a oportunidade de pregar de novo, porque algum de vocês já me conhecem, eu tenho um tanto de dificuldade de conseguir concluir tudo que eu quero falar em uma mensagem. Mas seja lá o que for, primeiro eu quero deixar algo claro, e algum de vocês já me conhecem. A minha mensagem, ela não tem como propósito, ela não tem como objetivo a sua felicidade. Não tem. Não desliga ainda, mas ela não tem como te deixar feliz ao final da mensagem, porque eu acho que felicidade é uma coisa barata, é uma coisa transitória e não vai te levar a lugar nenhum. Mas eu creio que ao final dessa mensagem, eu tenho como objetivo levar você a um conhecimento da verdade e trazer em você alegria. Porque a alegria, a palavra de Deus diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. A alegria, ela não é como a felicidade que depende de uma circunstância para eu me sentir aquela coisinha de felicidade, aquele arrepiozinho. Não, a alegria, quando ela vem do Senhor, independente da sua situação, a alegria que vem do Senhor, independente de o que você está passando, você pode estar bem como está ruim, você pode estar sarado como está machucado. A alegria do Senhor é a nossa força, independente da situação. Mas vamos lá. A palavra evangelho, ela se deriva de uma palavra grega. Acredito que você já ouviu isso. A palavra, só para soar bonito, se chama euangelion, que significa boas novas ou boa notícia. Só isso que a palavra evangelho significa. Tem outros significados, começou com outros significados, mas o significado hoje que nós temos de evangelho é esse: boas novas ou boa notícia. O único problema disso é que toda boa notícia, para ser boa, ela tem que estar em contraste com uma má notícia. Por exemplo, se você faz uma prova no vestibular e você quando recebe aquela nota daquela prova, e a nota daquela prova é uma nota boa, essa é uma boa notícia. Porque talvez correria o risco de você não tirar uma nota boa. Então tem que ter em contraste uma má notícia para essa boa notícia fazer sentido, para essa boa notícia fazer diferença. Se você faz um exame médico, se o médico fala, talvez estamos com um problema, você precisa de fazer um exame, ou precisa de fazer uma biópsia, ou precisa de fazer
qualquer tipo de exame médico, quando aquele exame médico volta negativo, acho que o único exame que a gente gosta de que seja negativo é os médicos, né? Quando aquele volta negativo, não, você não tem câncer, não, você não tem esse problema, ou o seu exame está tudo bem, é uma boa notícia, porque ele está em contraste com uma má notícia. O que isso quer dizer? Se eu te dizer que Cristo morreu por você para pagar os seus pecados, isso não explica, não te explica e não significa nada. Não faz sentido algum se eu não te falar o que isso quer dizer. Mesmo porque muitas vezes a nossa definição de pecado é um tanto contrário que a Bíblia ensina. A igreja tem mostrado, ela apresenta pecado, ela apresenta uma visão de pecado, uma definição de pecado que muitas vezes não é bem o que a Bíblia ensina. Porque na nossa concepção daquilo que nós aprendemos de igreja é que fumar é pecado, beber é pecado, e a gente define coisas morais e coisas corriqueiras da nossa cultura ou do dia a dia como um pecado, mas vai muito mais a fundo isso para nós chamar de pecado. A Bíblia vai na raiz. Então, fumar é pecado? Talvez fumar não seja pecado, mas a raiz que te leva a fumar é da onde vem o pecado. Então, às vezes, a gente quer tratar do homem exterior, a gente esquece que o Espírito começa a tratar pelo interior, e é de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque aquilo que tenta te transformar de fora para dentro é religião. E religião mata, porque a religião, a partir do momento que você consegue arrumar o seu lado de fora e por dentro você não é transformado, você passa a ser uma pessoa com uma auto-retidão, com uma auto-justiça, e passa a ser um hipócrita arrogante. Mas a partir do momento que Deus começa a transformar o seu coração e essa transformação vem de dentro para fora, você passa, ao invés de ser arrogante, você passa a ser grato a Deus pelo aquilo que Deus transformou na sua vida. Mas Evangelho, talvez você queria, vamos abrir em Mateus? Não, abre comigo em Gênesis, no capítulo 3. Vamos começar lá do começo. Eu vou tentar, deixa eu ver, colocar aqui um cronômetro para mim, eu vou tentar fazer isso em 30 minutos. Eu acho impossível, mas para Deus não é impossível, mas vamos lá. Gênesis no capítulo 3, é onde tudo começa, porque não existe uma religião no mundo, que não concorde que há algo errado conosco. Tem alguma coisa errada, muito errada com a gente. Só que o que está de errado com a gente? Por que a gente vê esse mundo e a gente percebe que realmente esse mundo está quebrado? Enquanto você abre em Gênesis 3, deixa eu te falar uma coisa. Gênesis 1, Deus é só a cronologia da criação. Como Deus criou o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ali ele disse Deus haja luz e houve luz, e ali ele cria o mundo e todas as coisas que nós podemos ver com nossos olhos. No capítulo 2 de Gênesis, ele é todo voltado para a formação do homem. Como que Deus formou o homem e aonde Deus pôs o homem. Porque agora Deus faz o homem e coloca o homem no jardim no Éden, e ele dá um mandamento para esse homem. Ele diz assim: cultiva a terra, de todas as árvores do jardim você pode comer. A árvore que está no meio do jardim, dessa você não pode comer, porque o dia que você comer da árvore que está no meio do jardim, você vai morrer. Esses dias eu conversava com meu irmão sobre isso, e falava, parece uma coisa, parece uma maldade de Deus. Por que Deus colocou essa árvore no jardim do Éden que ele não podia comer? Porque é claro que é essa que ele vai querer comer. Se você tem filho, você vai entender o que eu estou falando, e você vai entender. Se você tem filho, você vai realmente concordar comigo. Realmente, nós estamos no mundo quebrado. Porque quem que ensinou esse molequinho a fazer isso? Pelo amor de Deus, quem que ensinou esse menino a mentir? Quem que ensinou esse menino a enganar a gente? Ninguém ensinou, ele aprendeu, já vem da natureza humana. Deus coloca uma árvore no jardim e fala para que você não possa comer dela. Só que ele fala que você pode comer de todas. Meu Deus, qual que era a dificuldade? Adão não conseguiu guardar um mandamento. Ele diz, você pode comer de todas as outras, mas a do meio você não pode comer. E meu irmão falou, mas por que ele fez isso? Por que ele fez isso? E eu tava buscando realmente Deus, por que Deus fez isso com Adão? Eu creio que Deus fez isso com Adão para mostrar uma finalidade.
A finalidade era a obediência de Deus, como que a obediência de Deus nos traz a alegria. Porque não é, poxa, dessa árvore eu não posso comer. Igual eu já vi gente dizendo assim, nossa, se essa pessoa vive para Deus, só vive dentro da igreja, ela não aproveita nada da vida. Mas, meu Deus do céu, como que ela não aproveita nada da vida? Eu tenho a plena convicção como tese da minha vida que fora de Jesus não existe vida. Existe sobrevivência, existe existência, mas não existe vida. Vida fora de Jesus não existe, porque na minha Bíblia, em João, no capítulo 10, no versículo 10, diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nós cristãos, a gente gosta desse versículo e acha que é só por causa da vida abundante. Não, antes da vida abundante, ele faz eu vim para te trazer vida. Quer dizer, fora de mim não existe vida. Você existe, mas você não vive sem mim. Então quando Deus colocou aquela árvore ali no meio do jardim, para colocar uma obediência e para ele saber, essa árvore eu não posso comer, mas a obediência de eu não comer essa árvore é que eu posso comer de todas as outras. Então não tem essa coisa que, eu estou perdendo alguma coisa se eu estiver na igreja. Não, porque tem muito mais coisa que nós podemos fazer. Nós somos muito mais livres para fazer outras coisas que do contrário nós não poderíamos. Então essa é a finalidade daquela árvore, para te mostrar que a obediência de Deus é para o seu bem, é para a sua alegria, para te manter em comunhão com Deus e ao mesmo tempo desfrutar de toda boa dádiva que Deus fez. Mas aí, como a impressão que dá a gente lendo no texto bíblico, a impressão que dá é que Adão conseguiu viver toda essa alegria por 15 segundos, porque capítulo 3 já dá tudo errado. Vamos lá no capítulo 3. Você já me... Não sei se aqui... acho que eu já preguei versículo por versículo e é o que eu quero fazer em Gênesis 3. E eu vou te explicar por que eu estou em Gênesis 3. Eu acho que eu já expliquei, né? Eu tenho que te dar uma má notícia para a boa notícia fazer sentido. Não adianta eu te falar, Jesus morreu por você. Jesus não morreu para você parar de fumar e parar de beber. Vai muito mais, vai muito além disso. É muito mais glorioso do que isso. É muito mais grandioso, glorioso do que essas simples coisas corriqueiras da vida. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 3 diz assim: mas a serpente mais sagaz, versículo 1, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Para. Agora, estava o homem, estava a mulher, a serpente aparece para a mulher. Eu gosto de manusear o texto bíblico na ponto de... Onde que estava Adão quando a serpente estava falando com Eva? Onde que aquele cara estava? O que ele estava fazendo? Vai falar que ele estava trabalhando? O que ele estava fazendo que ele deixou essa mulher lá? Mas o ponto que eu quero chegar é... Primeira coisa, a meia-verdade. Porque Deus disse que você pode comer de toda a árvore do jardim. Foi exatamente o que Deus falou. Você não pode, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Agora o diabo chega para Eva e pergunta: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Meia verdade. E eu acho que muita coisa que a gente tem combatido, que eu me vejo combatendo contra certas linhagens do Evangelho, e principalmente da teologia da palavra da fé, da teologia da prosperidade, é isso, é aquela meia verdade, ninguém conta a história toda. Todo mundo quer a vitória, todo mundo que oferece e promete a bênção, promete a cura, e nós vemos crente morrendo pobre, com fome e doente. E como que a gente reconcilia isso tudo se nós não pregamos o evangelho inteiro, pleno? E a gente dá de conta essas meias verdades. E essas meias-verdades têm a finalidade de que? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Quer dizer, ela sabia o que ela estava falando, ela sabia qual que tinha que ser a posição dela. Mas olha só: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu tenho uma dificuldade tremenda de pregar e sem combater certos ensinamentos.
Porque no capítulo 2 e no verso 16, Deus fala assim: disse o Senhor esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas não é essa a resposta que Eva deu? A resposta que Eva deu foi: dele não comereis, nem tocareis nele. Deus jamais disse que você não podia tocar nela. Tudo bem que eu acho tremendamente sábio não tocar naquilo que você não pode comer, mas não foi isso que Deus disse. O que isso acontece aqui? Eu vejo isso acontecendo aqui até hoje na igreja, e eu acredito que vai acontecer até o dia que Jesus voltar. É que já aconteceu, deu crer que talvez foi o próprio Adão que chegou para lá e falou assim: olha, Deus disse que não é para comer, nem tocar. Já como se fosse um cuidado. Já fica longe dessa árvore. Não toca nela. Realmente, se você tocar nela, você está dando espaço à tentação, você está dando espaço a ser levada, atraída por aquilo. Mas não foi isso que Deus falou. Aí, desse versículo, nós começamos a ver. Você na igreja tem. Você quer ser cristão? Você quer seguir a Jesus? Não pode fazer isso, você faz isso, não pode fazer isso, faz isso, não pode fazer isso. Mas peraí, Deus não falou nada disso. Não, isso aqui é para você, para ter o cuidado de você não chegar ali. Mas não foi isso que Deus falou. Por isso que nós estamos sempre tentando cuidar do exterior do homem e esquecemos do interior. Que começa no interior e tem que começar no interior. Então existe aí uma adição à ordenação de Deus, ao mandamento de Deus. Não adiciona. Prega a palavra de Deus, prega aquilo que Deus mandou e ora ao Espírito Santo que transforme o coração. Porque se o Espírito Santo transformar o coração, o resto não interessa. Porque se o coração é transformado, eu não tenho desejo de tocar. Não precisa, já que o mandamento de Deus não foi completo, deixa eu completar um pouquinho. Não adicione a palavra de Deus. No verso 4, porque no primeiro verso o diabo dá uma meia-verdade. No verso 4 ele diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Agora é mentira. Primeiro ele começou com uma meia-verdade, agora ele escancara uma mentira. É certo que não morrereis. Já está de contra a palavra de Deus. Por quê? Porque se o diabo falou uma meia-verdade e você deu ouvido, é o que ele precisava agora para mentir para você. E plantar dentro de você uma dúvida. E qual é essa dúvida? É certo que você não vai morrer. Porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, verso 5, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele plantou dentro da mulher uma coisa que ele queria e que ele quer até hoje, que é o ser igual a Deus. E sereis como Deus. O desejo de ser igual a Deus. É engraçado que dá pra gente ver isso até hoje. Porque existe segmentos religiosos e filosóficos que diz que você tem um Deus dentro de você. Todos nós somos um pedaço de Deus. Não! Deus é uma pessoa. E o desejo do homem é ser como ele, onde a minha vontade é suprema, onde os meus caminhos são melhores do que Deus, onde a minha ideia é mais inteligente do que a dele. Essa é o que o diabo plantou na mulher lá no jardim. Mas agora dá uma olhada no que acontece. No verso 6. Eu chamo esse verso 6 de a cobiça e já te mostro o porquê. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, aquela semente brotando dentro da Eva. Porque agora, com a meia-verdade e a mentira que o diabo plantou dentro dela, do desejo de ser como Deus, agora ela começa a ver essa árvore com outros olhos. E se você puder comigo, rapidinho, Tiago no capítulo 1. Deixa eu te mostrar como é que esse versículo está igualzinho aqui. Tiago só dá uma explicada. Ele disse assim, no verso 13 ele começa dizendo assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, vê se não é a mesma coisa do que estava acontecendo com Eva. Cada um é tentado pela sua própria cobiça,
quando esta o atrai e seduz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, atraída, e árvore desejável para dar entendimento. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Ela aqui no verso 6 ela estava dando a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Foi exatamente o que Deus disse. O dia que você me desobedecer, você morre. Aí o que a Eva faz? Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Foi aqui que a humanidade desabou. Eu quero te mostrar mais uma coisinha. Na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no verso 16. Olha isso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento. Vê se não é o que a gente vive hoje, 6.000 anos depois. 1 João capítulo 2, verso 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne, a árvore boa para se comer. A concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. E a soberba da vida, a árvore desejável para dar entendimento. Porque agora a soberba da vida é: eu sou dono do meu nariz, eu sou igual a Deus. Tá vendo como que... Por que eu estou te levando a ver Gênesis, a olhar para Gênesis? Porque nós quebramos em Gênesis. Nós caímos em Gênesis, junto com Adão e Eva. Porque a Bíblia fala... Deixa eu colocar o carro na frente o carro na frente dos bois, não. Vamos lá. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, depois que eles comeram no fruto, que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A mesma coisa que a gente faz. Quando a gente peca, a primeira coisa que a gente faz é a gente dá um motivo porque nós pecamos. E o porquê que, eu fiz isso aqui, mas tem todas essas coisas aqui que eu faço bom. Aí nós começamos a fazer boas obras, a fazer caridade, a ir na igreja, a ler a Bíblia, a orar, porque nós temos que alcançar o favor de Deus, porque afinal de contas nós pecamos e Deus deve estar chateado com a gente. Então nós temos que fazer de tudo para ganhar de novo o favor de Deus. E parecer que não tem nada de errado com a gente. Cozeram-se folhas e se tamparam. Tamparam aquela vergonha, aquela culpa. Eles mesmos fizeram isso, eles mesmos reconheceram que estava errado, mas tinha que abafar o caso. Tá me entendendo? Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. A Bíblia nos ensina que existia essa comunhão, onde Deus vinha na viração do dia para ter comunhão com Adão e Eva. E é a primeira vez que eles se escondem da presença de Deus. Um homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Você pode ver que o pecado ainda te torna estúpido. Porque o homem se escondeu de Deus entre as árvores do jardim. Foi Deus quem criou as árvores. Você vai esconder dele. Eles conheciam Deus. Eles tinham comunhão com Deus. E você está escondendo de Deus atrás da árvore. Verso 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Eu vejo isso como a condição do homem hoje. E talvez você está ouvindo essa mensagem e Deus está perguntando para você: aonde que você está? Dá uma olhada ao seu redor. Aonde que você está diante de mim? Cadê você? Você está em comunhão com Deus ou você está se escondendo de Deus? Porque pecamos, nós todos pecamos. Eu peco, você peca, todo mundo peca constantemente. Mas qual que está a sua comunhão diante de Deus? Porque essa pergunta leva ao conhecimento que você tem do Evangelho e desse Deus santo, único, criador de todas as coisas. Porque se nós estamos cozendo folhas de figueiras para nos tampar, nós já estamos cientes que tem alguma coisa errada, mas nós não sabemos como consertar. Aonde que você está? Qual é a sua condição? E ele respondeu: meu Deus,
ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu. Olha só as 3 coisas que aconteceu agora. Ele percebeu que estava nu, ele teve medo e ele se escondeu. Na maioria das vezes, quando nós pecamos, e nós temos convicção de que nós pecamos e ferimos o coração de Deus, a nossa tendência é ter medo dele, porque na nossa cabeça Deus é aquele guarda de trânsito que está de olho em você, esperando você errar, esperando você pecar, esperando você lá tropeçar de novo, para ele vir e te prender. Então nós nos escondemos, nós fugimos dele, porque nós não temos a consciência de que é o Evangelho e do que Jesus realmente fez por nós na cruz. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesse? Eu amo isso aqui, porque Deus coloca, eu faço isso com meus filhos, ele pergunta coisas para Adão próprio ver qual que é a situação dele, qual que é a condição dele e o peso daquilo que ele fez. Porque Deus já podia ter chegado, expulsado ele do jardim e não ter tido conversa. Não, mas Deus coloca para nós vermos a nossa condição. Comeste da árvore que te ordenei que não comesse, e você desobedeceu a minha ordem. Então disse o homem. Aqui começa uma outra coisa que esse capítulo 3 de Gênesis, ele está em 2014 do mesmo jeito. A mulher que tu me deste por esposa, quer dizer, olha o que Adão está fazendo e olha para dentro de si e vê se você não faz a mesma coisa. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Tem gente que fala assim, ele estava culpando a mulher. Peraí, antes dele estar culpando a mulher, ele estava culpando Deus. Do Senhor tem culpa de eu estar pecando, porque a mulher que me deste, eu não pedi nada. Estava aqui numa boa, cuidando das ovelhinhas e dos leãozinhos, e você me deu uma mulher. Agora, essa mulher me deu, e eu não tenho culpa disso. Foi você que me deu a mulher me deu do fruto e eu comi. Desde então, ninguém toma mais responsabilidade dos seus próprios atos, porque o meu pecado é culpa de alguém. Se eu roubo, é porque alguém me incitou a roubar, os meus amigos me levaram a roubar. Se eu uso drogas, foram os meus amigos que me influenciaram. Se eu traio a minha esposa, é porque ela não faz as coisas direito. Se eu estivesse fazendo as coisas direito, eu não precisava de fazer isso. Nós estamos sempre culpando alguém por causa dos nossos atos e ninguém toma a responsabilidade de si mesmo. Nossa, pastor, eu pensei que o senhor ia falar do Evangelho, que Jesus ama nós. Calma. Primeiro eu quero mostrar qual é a sua condição, qual é a nossa condição. Eu não saio dessa de jeito nenhum. Se bobear, eu sou mais pecador que você, nem vai à igreja. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Toma a responsabilidade por aquilo que você fez. Porque agora a serpente não tem ninguém mais para culpar. Deixa eu correr um pouquinho. Então aqui o homem cai. Aqui a terra que era subjugada pelo homem, que era dominada pelo homem, cai junto que o homem. A Bíblia fala em Romanos 8 que a criação geme com gemidos de parto para a revelação dos filhos de Deus, para que tudo isso acabe logo, para ela voltar a ser quem ela era lá no jardim, em Gênesis 2, em Gênesis 1. E nós todos entramos pelo mesmo caminho, porque fala que nós todos morremos em Adão, porque a Bíblia fala que através do homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, e a morte passou por todos os homens. Romanos, acho que 5:12. Então nós morremos com Adão. Essa é a má notícia. Aonde começa a melhorar um pouquinho no verso 21, lê comigo. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus já está falando aqui, folhinha de figueira não vai consertar o problema. Você próprio não pode consertar o tamanho da caca que você fez. Eu conserto. Deus já estava falando, eu conserto. Eu quero falar para você que às vezes está num buraco tão fundo de pecado, já está num lamaçal tão grande que você fala, eu não posso nem orar porque Deus não vai me ouvir.
Ou você tenta ir para a igreja e fazer as coisas boas e ajudar as pessoas, ou ser humanitário, ou ser hospitaleiro. Não é assim que faz. É Deus quem te veste, é Deus quem cobre a sua vergonha, é Deus quem tira a sua culpa. Fez o seu vestimenta de peles. Ele fez essa vestimenta de peles como? Lê esse versículo. É a primeira vez que existe um sacrifício na Bíblia. Porque Deus já estava mostrando eles que agora, porque você pecou, alguém inocente que não tem nada a ver do que você fez tem que pagar pelo seu pecado. Deus mata um animal que para fazer roupa de pele, até onde eu sei, eu não fui muito na escola não, mas até onde eu sei tem que matar um animal para fazer uma vestimenta de pele. Então Deus começa aqui a matar um animal. Que animal? Não, a gente não sabe que animal, porque aqui a Bíblia não fala que animal. Mas mais tarde em Êxodo, vemos que esse animal era uma ovelha. Porque Deus manda matar a ovelha para a expiação do pecado, para o perdão do pecado. O profeta Isaías, anos depois, nos mostra que essa ovelha é na verdade um homem. E no início do Novo Testamento, João Batista vê Jesus e ele exclama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora esse Cordeiro, ele não só cobre o pecado, ele não só abafa o caso, não, ele tira o pecado do mundo. Ele vem para tirar de nós a culpa e para tirar de nós a vergonha. Porque no verso 24 do capítulo 3 de Gênesis, o homem é expulso da comunhão com Deus, ele é expulso da presença de Deus. E agora João Batista está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tá vendo onde que eu quero chegar? Nós caímos, não foi em Gênesis 20 nos 10 mandamentos, nós caímos em Êxodo 20 nos 10 mandamentos, nós caímos em Gênesis 3. Nós morremos em Gênesis 3. 4.000 anos depois, Deus, porque para pagar o pecado do homem, só um outro homem com uma vida perfeita e se entregando para morrer poderia pagar a nossa dívida com Deus. E nossa dívida era com Deus, não era com o diabo, era com Deus. Porque a partir de então a ira de Deus é sobre a humanidade, é sobre o homem. E Jesus vem, eis o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então desde Gênesis, a Bíblia já nos mostra o começo do plano completo de Deus. Isso é o Evangelho. Que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. A nossa salvação, quando Jesus morre na cruz, é para pagar esse pecado e para nos dar essa vida. Não porque... Então, peraí. Então o meu pecado que eu tenho contra Deus não é porque eu fumo, porque eu bebo, ou porque eu estou fazendo todas essas coisas? Não, isso é pecado. Muito dessas coisinhas que você está fazendo é pecado. Mas a raiz é muito mais funda do que isso. Porque esse pecado que você comete hoje é por causa de uma natureza quebrada e podre que você tem por causa de Gênesis 3. Então ele vem redimir aquela comunhão. Aonde em Hebreus no capítulo 10 ele fala assim... que através para nós entrarmos na presença de Deus com ousadia pelo sangue de Jesus. Hoje eu posso entrar com ousadia diante de Deus da mesma maneira que Adão entrava, através do sangue, não através das minhas obras, não daquilo que eu posso fazer, porque agora, isso é a verdade, então eu vou me transformar para mim poder se chegar perto de Deus. Você nunca vai conseguir fazer isso. Nunca! Porque esse caminho de volta para Deus é só através do sangue. Esse caminho de volta para Deus é só através do caminho, da verdade e da vida. Esse caminho, essa verdade e a vida chama Jesus Cristo. É o único caminho de volta a Deus. Não existe um monte de caminho para Deus, existe um. E é Jesus. Tem um pregador que eu amo demais, eu ouço ele, tem vezes que eu ouço ele 5, 6 mensagens dele num dia, porque ele tem colocado coisas na minha vida que eu sou grato a Deus pela vida dele, que eu nunca consegui enxergar. É um pastor
do The Village Church, no Texas. E ele falou uma coisa sobre o Evangelho e eu traduzi e pus no papel para que eu pudesse ler e colocar em português, porque eu não achei em português na internet. Ele diz assim: o que é o Evangelho? O Evangelho é que existe um Deus Criador, infinito, todo-poderoso, onisciente, que criou todas as coisas para a sua glória. E você e eu o desprezamos. Menosprezamos o seu nome. Menosprezamos a sua glória. Todos nós, em algum momento, talvez até mesmo atualmente, acreditamos que o nosso caminho é melhor que o de Deus. Falhamos em dar a Ele a sua glória por suas dádivas. Questionamos seu reinado e a sua autoridade. E fazemos isso com o cérebro que Ele nos deu e com os pulmões que Ele nos deu para com eles respirar. Essa é a maior blasfêmia do universo. Então todos nós menosprezamos a Deus. E Deus, sendo justo e santo, não irá permitir que seu nome seja para sempre minimizado. Então Deus, sendo incapaz de poupar a sua ira, envia Cristo em carne e o esmaga. E fazendo isso, Ele derrama toda a sua ira contra nós sobre o único Filho e o mata. Depois Deus o ressuscita de entre os mortos, e o mesmo poder que ressuscita Cristo está agora operando naqueles que creem. Isso é o Evangelho. Que você e eu estamos em pé diante de Deus, não por causa de nosso próprio esforço, não por causa de nossas obras, não por causa da nossa habilidade, não pelo fato se xingamos ou se não xingamos, se bebemos ou se não bebemos, se fumamos ou se não fumamos, se assistimos isso ou não assistimos aquilo, faz isso, não faz aquilo. Nós somos justificados diante de Deus somente pela cruz. Sua luxúria, você não vai conseguir consertar. Sua amargura, você não vai conseguir consertar. A sua raiva, o seu furor, seus desvios que estão constantemente te perseguindo, você não possui o poder da vida e nem da morte. Você não pode ressuscitar nada. Cristo pode. Isso é as boas novas. Então nós não celebramos nós mesmos. Por isso, nós celebramos Ele. Nos gloriamos na cruz e somente na cruz. O mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo está operando em mim e em todos que creem. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não é aquilo que você pode fazer, não é aquilo que você tem que fazer, não é aquilo que você deve fazer. É o que Ele fez. Nossa comunhão de volta para Deus, a nossa comunhão restaurada para Deus é através de Jesus, porque toda a ira que Deus tinha para derramar sobre nós, Ele derramou sobre Jesus naquela cruz. E é quando todo aquele sofrimento que Jesus passou, todas as bordoadas, todas as cuspidas na cara, arrancar a barba do rosto dele, tudo aquilo, cada pregada de cada prego que foi pregado Jesus na cruz, era Deus derramando sobre Jesus a ira que era nossa. E fazendo isso, Ele estava reconciliando nós de volta para Ele. A glória dele, e porque o amor dele excede todo o entendimento. Que em nome de Jesus essa manhã, aonde você estiver, você possa olhar para dentro de si e ver que sozinho você não pode. Não existe obra grande o suficiente que você pode fazer para pagar pelos seus próprios pecados. Não existe purgatório, porque se existisse purgatório, Jesus morreu em vão. Se eu pudesse morrer e ir para um lugar onde eu mesmo pagaria pelos meus pecados, porque o Filho do Homem, porque Deus sairia da sua glória, vestiria um corpo de carne e morreria uma morte horrenda, sem ter culpa de nada, para pagar os meus pecados se eu mesmo pudesse fazer. Não existe cesta básica grande o suficiente que você pode dar para o maior país pobre do mundo, que paga pelos seus pecados. Só um homem santo, puro, poderia vir, entregar a sua vida sem pecado, se tornando pecado por nossa causa,
E Deus, hoje, por causa desse sangue de Jesus, quando a Bíblia diz, graças a Deus, por Romanos 8, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não há condenação. Então hoje, quando eu pego, a Bíblia diz, filhinhos, se porventura alguém pecar, você tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Só Ele nos faz santos. Porque por causa de Jesus agora, Ele olha para você, não importa onde você está, não importa o que você fez, Ele fala, meu, você é meu, imaculado, santo, perfeito. Não pelas suas obras, mas por aquilo que meu filho fez. Você é meu. Ninguém pode te condenar. Eu não te condeno. E se eu não te condeno, ninguém pode te condenar. Em que fórum, em que corte vão te condenar? Tudo é meu. Graças a Deus por Jesus, tem sido a minha oração nas últimas semanas, exatamente nessas palavras. Graças a Deus por Jesus. Thank God for Jesus. Graças a Deus. Que essa palavra chegue ao seu coração e que você possa realmente reconhecer o tamanho do amor que Deus tão extravagantemente, abundantemente tem derramado sobre aqueles que creem, para que possamos ser chamados de filhos de Deus. Eu espero poder estar de volta com vocês daqui a algumas semanas. E até lá, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
No princípio criou Deus os céus e a terra, e ali ele disse Deus